Olá, pessoal do primeiro colegial, tudo bem? Nós vamos começar a nossa terceira aula de História, capítulo 3, Mesopotâmia. Capítulo 3, Mesopotâmia. Nesta página do capítulo 3, na página 29, nós vamos encontrar duas imagens bastante comuns no nosso dia a dia. Nós temos aqui uma casa bem típica do nosso dia a dia, uma casa mais no estilo da Europa, cuja característica marcante aqui é o tijolo à vista, né? Uma casa feita de tijolos à vista. E aqui ao lado nós vamos encontrar uma escrita com ideogramas, né? Provavelmente asiática, com certeza, provavelmente japonesa ou chinesa, não sei ao certo, mas eu acredito que seja japonesa. E o que essas duas imagens têm a ver com o nosso capítulo sobre a Mesopotâmia? Nós vamos perceber que essas duas imagens são reflexos dessas civilizações primitivas no nosso dia a dia. Tá? Então é importante que a gente faça essa análise. O nosso ponto de partida. Observe que as imagens acima, no slide anterior, apresentam uma casa construída com tijolos de barro e um texto manuscrito. Reflita sobre as relações entre elas e responda o que essas imagens têm em comum. Então, o professor já acabou dando uma dica para vocês, né? Elas são reflexos de heranças culturais que os povos da Mesopotâmia nos deixaram. E com base nessa argumentação, vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão responder a esse questionamento. Se vocês quiserem deixar para responder esse questionamento no final da leitura e explicação deste capítulo, vocês vão ter base para poder responder de uma forma mais adequada a esta questão, tá bom? Vamos para o próximo slide. Nesse slide nós temos os nossos objetivos, o que essa unidade vai trazer para nós como parte significativa para o nosso conhecimento. Então nós vamos fazer a localização geográfica conhecer as principais características da região do Crescente Fértil, geográfica da região do Crescente Fértil. Vamos conhecer os principais povos que se estabeleceram na Mesopotâmia na Antiguidade, relacionar a fixação de diversos povos na região do Crescente Fértil com a existência dos rios Tigre e Eufrates. Felizmente, esses rios ainda existem e banham essa região do Crescente Fértil ainda hoje. Conhecer e analisar as principais estruturas de organização política e econômica dos diferentes povos. Conhecer os principais traços culturais dos povos mesopotâmicos. E identificar na atualidade traços culturais que são legados, que são heranças
os povos mesopotâmicos e que nós utilizamos no nosso dia a dia. Muito do que a gente faz, utiliza hoje, tem uma herança cultural dos mesopotâmicos. Nós não vamos fazer um aprofundamento em cada um dos povos, porque seria bastante extenso, mas nós vamos pelo menos conhecer um pouco, ou o principal, de cada uma dessas nações, tá bom? Vamos para o próximo slide. Nesse slide, nós vamos conhecer a região e os povos que habitavam a Mesopotâmia. Algumas coisas aparentemente banais atualmente foram desenvolvidas principalmente na região da Mesopotâmia, como tijolos de barro, os veículos com roda, a plantação de grãos e a escrita. Além disso, foi naquela região que surgiram as primeiras cidades que se tem notícia. Isso não é surpreendente? Nessa unidade você vai conhecer um pouco mais sobre alguns desses povos que são genericamente denominados de mesopotâmicos. Nós chamamos de mesopotâmicos toda essa região, porém cada um desses povos tem a sua própria denominação, tem os seus próprios clãs, a sua própria formação e, consequentemente, características que distinguem um dos outros e características que são comuns. Muito bem. O que nós precisamos saber logo de imediato? Essa é a região do crescente fértil. Então, se eu pegar e traçar uma meia-lua aqui, olha, eu vou encontrar o crescente fértil. Então, eu vou ter o rio Tigre e o rio Eufrates nessa região, onde estão os mesopotâmicos. Aqui o mapa não destaca muito bem, mas aqui nós teríamos o rio Jordão e aqui o rio Nilo. Nesse momento, nós não vamos falar do Egito e nem do rio Jordão, mas nós vamos falar de povos importantes para essa região. De quem nós vamos falar? Nós vamos falar dos assírios, nós vamos falar dos caldeus, nós vamos falar dos sumérios, dos babilônicos, dos hititas. Esses povos habitaram toda essa região da Mesopotâmia. E nós vamos encontrar aqui uma característica importante que a gente precisa entender. Primeiro, o conceito. Qual é o conceito, o significado de Mesopotâmia? Então, eu vou tentar escrever para vocês aqui. Meso é meio ou entre. Aqui, ó. Hipotâmia, melhor eu fazer o círculo aqui, né? Hipotâmia é rios ou região alagada. Então, Mesopotâmia seria uma região entre rios. Vamos apagar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Região entre rios, tá? É uma região plana, então é um meso, né? De um mezanino, de uma mesa mesmo, uma região plana, pouco declive, meso, meio ou entre, potâmia, rios. Então, uma região entre rios. Quais rios? Entre os rios Tigre e Eufrates. Parte do território corresponde ao atual Iraque. Então, aqui a gente vai encontrar o atual país do Iraque.
muito devastado pela guerra contra os Estados Unidos, a famosa Guerra do Golfo Pérsico. A Alta Mesopotâmia é uma região montanhosa, nessa região mais aqui, próximo aqui ao Rio Tigre, essa é uma região mais montanhosa. Predominante de clima tropical. E a Baixa Mesopotâmia é uma planície, clima desértico. Então aqui seria essa região que pega o deserto da Arábia. Do outro lado, o Planalto do Irã. Então, uma região de área desértica, de clima desértico. Que tipo de agricultura se desenvolveu lá? A matéria orgânica depositada pelas cheias irregulares dos rios proporcionava a fertilidade do solo. A mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente for estudar o rio Nilo, por exemplo. Quando o rio enchia, as suas margens ficavam alagadas e o lodo, o barro que ficava nessa margem, acabava fertilizando a margem do rio e proporcionava o desenvolvimento da agricultura. Necessidade de obras de engenharia hidráulica para captar a água e irrigar plantações. Então eles vão desenvolver diques de contenção, tanques e canais e valas. Uma característica aqui dos mesopotâmicos é que eles vão desenvolver, por exemplo, um sistema de irrigação através de canais. Isso vai ser bastante interessante para a época e que a gente usa até os dias de hoje. Essa é uma prática ainda utilizada por povos mais simples, principalmente da Ásia. Os indianos usam bastante essa técnica de irrigação para o cultivo de arroz, por exemplo. Os chineses também utilizam bastante isso. Aqui no mapa a gente pode observar 3 grandes impérios importantes. Então nós vamos observar, por exemplo, o Império Babilônico, do Hammurabi. Nós vamos falar do Código de Hammurabi. Aqui tem a Babilônia, né? Os famosos jardins suspensos da Babilônia. O núcleo originário do Império Acádio, dos Acádios. É essa parte aqui em amarelo. E os Sumérios, aqui mais ao centro. E as primeiras grandes cidades, as cidades mais importantes que nós temos história, cidades que deram origem a grandes civilizações. Então, só para citar para vocês, algumas dessas cidades aparecem, por exemplo, nas citações bíblicas. Uma das mais famosas, por exemplo, Ur dos Caldeus, é uma cidade que aparece. Uruk, Nippur, a própria Babilônia, a cidade dos Hititas, Hattusa, e depois outras que a gente vai citar ao longo do texto. Tá? Então, a importância dessa região se dá por conta principalmente dos rios Tigre e Eufrates. Olha, pessoal, nessa tela nós temos 2 fotos atuais dos rios Tigre e Eufrates. Então, na foto A, nós temos aqui o rio Tigre, que corta a cidade de Bagdá, a capital do Iraque. E na figura B, o rio Eufrates, na cidade de Deir ez-Zor, na Síria. Os rios Tigre e Eufrates possibilitaram a grande concentração populacional e a presença de importantes centros urbanos, considerados as primeiras cidades da história. Praticamente 3 milênios depois do surgimento das primeiras cidades na região, os 2 rios mantêm sua importância,
apesar das inúmeras mudanças de curso, do assoreamento e da poluição. Então, são momentos totalmente distintos, né? Nós estamos falando aqui de fotos da atualidade e de mudanças do traçado do rio, do assoreamento, né? Das dimensões do rio por conta do assoreamento e, obviamente, da poluição desses rios. O rio Eufrates está um pouco mais limpo aqui do que o rio Tigre, que corta a cidade de Bagdá. E a gente não pode esquecer que o Iraque passou pela Guerra do Golfo e por outros conflitos armados e tudo mais, e a cidade está praticamente destruída, em escombros, e está tentando se reerguer depois da queda do ditador Saddam Hussein e da investida do exército dos Estados Unidos. São momentos distintos, porém a importância desses rios para a população local é extremamente importante, tanto para a sobrevivência da população como das espécies animais que vivem nessa região, principalmente por ser uma região de clima árido, né? Uma região de clima desértico. Vamos para a próxima tela. Nesta tela a gente tem um resumo daquilo que o professor já falou. Então vai ser um pouquinho repetitivo, mas só para a gente destacar. Então nós temos aqui a Mesopotâmia, uma região constantemente atacada, intensas sucessões de povos que ocuparam a região. Quais povos? Sumérios, babilônicos, caldeus e assírios. Entre eles existem diversas características em comum e, obviamente, características diferentes, né? Nós temos características semelhantes e características diferentes. Primeiras cidades surgiram há 4.000 anos. Então, essas são as cidades mais antigas que se tem notícia, né? Elas ainda existem. Ur, Lagash, Uruk, Uma, Nippur. São as cidades mais antigas da história que nós temos notícia até hoje. Vestígios, escombros, restos de civilizações, enfim, muitos artefatos comprovam essa existência desses povos. Como eu falei para vocês, as águas do rio Tigre e Eufrates fertilizavam a região e tornavam férteis, então, as terras para o cultivo de alimentos e a criação de animais. Como o abastecimento dos dois rios é sazonal, então ocorre em determinadas estações do ano, tem-se um período de cheias e um período de falta de água na região. Somado a esses fatos, de que as cheias são completamente irregulares, não sendo possível prever a quantidade de água que fluiria pelos rios, na Alta Mesopotâmia, por causa das colinas e das montanhas, as forças das águas chegavam a ser devassadoras, carregando tudo o que encontrava pela frente. Já na planície, apesar das correntes perderem velocidade, se não houvesse intervenção humana, os prejuízos não eram significativos. Então a gente vai encontrar uma área de declive e depois uma área plano. Na área de declive, o rio se tornava avassalador. Na área plana, o volume de água que vinha, se não tivesse uma intervenção humana, construção de barragens, por exemplo,
também se tornava insustentável a sobrevivência. Então, houve a necessidade dos homens, dos mesopotâmicos, de agirem nessa região de forma a torná-la ocupável, né? A intervenção humana foi significativa para a região. Portanto, para que pudessem aproveitar os recursos hídricos daqueles rios, os grupos humanos mesopotâmicos precisavam se organizar e adotar práticas para conter a força das águas. Entretanto, a mesma correnteza que podia destruir era altamente benéfica para a agricultura, visto que a região é desértica e inapropriada para a agricultura. Com as águas dos rios que fluíam desde longas distâncias ia também muita matéria orgânica, o limo, o cal, o barro, enfim, o humus, indispensável para fertilizar o solo e garantir uma produção satisfatória. Era o fertilizante natural. Justamente por causa das cheias irregulares, a ação humana se fazia essencial. Verdadeiras obras de engenharia hidráulica foram erguidas com objetivos de melhorar e aproveitar as águas dos rios e evitar que as plantações fossem perdidas. Diques de contenção para desviar ou conter a invasão das águas, tanques que funcionavam como reservatórios, canais e valas eram algumas das obras de proteção e irrigação que possibilitaram a sedentarização da humana na Mesopotâmia. Pode-se concluir, portanto, que a ocupação das margens dos rios Tigre e Eufrates, o cultivo agrícola regular e o estabelecimento de cidades indicam que ali surgiram civilizações, nas quais os membros das sociedades mesopotâmicas compartilharam de um conjunto de características comuns. Vamos para a próxima tela. Sobre os povos mesopotâmicos, a gente precisa retomar um pouquinho, antes da gente falar de cada um deles, de uma questão importante que nós temos aqui, que são, retomar, só para vocês lembrarem, das cidades principais, né? Uruk, Lagash, Ur, Sumer, Uma, Kish, Nippur e Akkad. Akkad que vai dar origem aos acadianos. A população que abrigava em torno de 10 a 30 mil habitantes em cada uma dessas populações, com um detalhe importante para a cidade de Ur, chamada de Ur dos Caldeus, que chegou a ter 200 mil habitantes. Uma população que, para a época, ela era superior, por exemplo, para a gente comparar, à população de Itapetininga, que hoje tem 160 mil habitantes. Para a época, a população de Ur já tinha mais de 200 mil habitantes. Dentro das suas condições de clima, de solo, geográfica e tudo mais, era uma população bastante ampla, né? Se a gente levar em consideração as condições de hoje. Um outro fator importante é a incorporação dos costumes dos povos dominados pelos dominadores. Então, aqueles que dominavam os povos acabavam trazendo consigo a sua própria cultura, a sua religiosidade, as suas crenças, as suas tradições e incorporavam as culturas dos povos que eram dominados. Então a cultura ia cada vez mais aumentando a bagagem. E isso vai passando de geração em geração e acaba chegando até nós com vários traços que nós utilizamos no nosso dia a dia, que a gente vai acabar comentando mais para o final do capítulo. Um outro dado importante que vale a pena ressaltar aqui, a organização social desses povos. Basicamente, esses povos tinham como organização social uma sociedade
de estamentos. O que é uma sociedade de estamentos? De classes sociais. Então a gente vai ter uma estratificação, ou também chamado de estamentos. Cada faixa dessa pirâmide social vai agrupar determinada faixa da população de acordo com a sua posição dentro da sociedade. Então, a nobreza, e depois nós vamos ter sempre lá no topo o rei, ou imperadores, enfim. Depois sacerdotes, comerciantes, camponeses, artesãos e, lógico, que por último a população de escravos. Isso vai estar de uma forma bastante marcante nessa população. O topo, o rei, e a base, os escravos. Essa sociedade estamental nós vamos ver no próximo slide de uma forma mais clara, com um quadro sinótico que vai mostrar isso, tá? E aí eu explico novamente para vocês essa sociedade estamental. Um outro fato importante que nós vamos perceber aqui é que as sucessivas levas de invasões e substituições de governantes, a organização social mesopotâmica ela vai permanecer praticamente inalterada. Ou seja, sempre prevaleceu a desigualdade. Então a gente vai encontrar uma série de desigualdades sociais. Isso é típico da sociedade moderna também. Nesse slide que está na tela, nós vamos encontrar aqui uma forma bem resumida dos povos sumérios, assírios e babilônicos. O que nós vamos ter aqui de importante desses povos? Os sumérios. Aqui nós vamos encontrar o estandarte de Ur, que revela características da organização social na Mesopotâmia. Essa figura que a gente tem aqui nessa página, e eu instruo vocês para fazer a leitura da página 32, final da 32 e página 33, que nós vamos ter um exercício de interpretando documentos. Nele vocês vão encontrar também essa figura mais ampliada para vocês fazerem o exercício. O que nós vamos encontrar nessa figura? É como se fosse um relato descritivo das funções de cada membro da sociedade. É uma forma de relato do cotidiano das atividades desse povo. Porém, como eles não tinham escrita ainda, eles usavam a pintura como forma de registro do seu dia a dia. Então aqui nós vamos encontrar um estandarte de Ur. Ele deve ter sido confeccionado entre 2600 a 2400 a.C. É um quadro de madeira com mosaico de casca, calcário vermelho, lápis lazuli e betume, e encontra-se no Museu Britânico de Londres. O interessante é que grande parte, interessante e triste ao mesmo tempo, grande parte dos artefatos históricos
dos mesopotâmicos não se encontra na região mesopotâmica hoje. Eles estão, a grande maioria, nos museus britânicos ou museus da Alemanha e museu dos Estados Unidos. Os historiadores, arqueólogos, paleontólogos e, enfim, os estudiosos acabam levando esses artefatos até de forma irregular para os seus países, contrariando a lógica, né? Alguns até a gente pode levar em consideração que estão bem guardados, melhor do que tivessem no seu território. Porém, a gente não deixa de levar em consideração que estão tirando da população local o direito de preservar a sua própria origem. O surgimento da escrita pictográfica e cuneiforme. Então eu falei para vocês, eles não tinham uma escrita como a gente tem ou como surgiu depois, mas já tinha a ideia do surgimento da escrita pictográfica, né? O que é uma escrita pictográfica? A escrita por sinais, né? Por figuras, usando a técnica cuneiforme. Depois eu vou mostrar uma tela para vocês que tem uma tábua de argila, né, um tablete de argila com a pintura cuneiforme, com a escrita cuneiforme, perdão. E aí eu vou explicar melhor como que essa escrita era feita. Os assírios tinham um caráter beligerante. O que é um caráter beligerante, professor? Eles eram muito dados à guerra. Era um povo que gostava de fazer guerra. Grandes palácios e painéis feitos em alto relevo. Os assírios tinham palácios enormes e painéis também de grandes dimensões em alto relevo. A gente tem o baixo relevo, que é cunhado na pedra, né? Cunhado, e o de alto relevo, que é exposto, né? Mas é interessante que também esses painéis de alto relevo, muitos foram destruídos agora recentemente pelo exército dos rebeldes na Europa, na Turquia e no Iraque, que acabaram destruindo os artefatos antigos do ISIS, né? E finalmente nós temos os babilônicos. Finalmente não, porque aqui nós temos só os principais. Tem mais povos, mas a gente está destacando os principais. Os babilônicos, um rico e vasto império que durou 200 anos. Portal de Estar, a muralha fortificada, que é bastante conhecida. Bons matemáticos e conhecedores da astronomia. Então a gente tem muito legado cultural dos babilônicos por conta da matemática e da astronomia, legados que chegaram até os dias atuais. Continuando, próximo slide. Nesse slide, nós vamos encontrar uma ruína na cidade de Ur, que fica no Iraque. E aqui nós vamos encontrar uma construção basicamente feita com tijolos de barro. Essa construção feita com tijolos de barro, elas
existiam em maior quantidade no território iraquiano, mas foram destruídas agora recentemente pelo exército do ISIS. Entretanto, o trabalho de arqueólogos e outros pesquisadores tem trazido novas evidências para que se possam conhecer melhor como viviam as primeiras civilizações. Nós vamos citar, por exemplo, os zigurates. Esse aqui é um exemplo de um zigurate. O que é um zigurate? É essa construção aqui. É uma pirâmide, só que é uma pirâmide que vai se formando de camadas sobrepostas, obviamente, né? Porém, o topo dessas pirâmides é plano, diferente das pirâmides egípcias, que tem uma formação pontiaguda aqui, né? Esses zigurates, essas pirâmides mesopotâmicas, elas não têm essa semelhança com as pirâmides egípcias. Elas têm topo plano. Qual era a finalidade? Nesse topo, eles utilizavam para fazer a observação da astronomia. Observar os céus, as estrelas, o movimento dos planetas, os satélites naturais da Terra. Então, já havia essa preocupação. Aqui algumas ruínas. Continuando no próximo slide, vocês vão ter um interpretando documentos na página 33 e 32. E você faz história na página 33. Então, na página 32, vocês vão ler um trecho de um texto que vai falar sobre o estandarte de Ur, vai dar algumas características. Na página 33, nós vamos ter dois fragmentos do estandarte de Ur, para vocês analisarem o cotidiano das pessoas. Eu não vou falar muito, porque senão eu conto a resposta para vocês. E vocês vão responder a questão que pede para vocês fazerem a descrição relacionando as principais informações presentes no mosaico do estandarte com as características da organização social da Mesopotâmia. Então, vocês vão fazer a análise do texto e observação do estandarte para vocês poderem responder. Na sequência, você faz a história e vocês vão responder. Agora você é responsável por organizar a preparação para uma guerra na antiga Mesopotâmia. Aí vocês vão responder a questão 1, 2 e 3 sobre a organização de um exército. O que vocês precisariam para organizar? Pensem nas informações que a gente já fez a leitura e respondam essas questões. Organização social dos povos mesopotâmicos. Então aqui eu vou retomar um pouquinho daquilo que eu já falei para que a gente possa dar continuidade. O que nós vamos ter aqui de importante? A sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Eu já falei. Estamentos, camadas. Então, nós vamos ter uma sociedade dividida em camadas. Com um detalhe importante. Duas camadas bem distintas. Como sempre,
em toda a sociedade, infelizmente, a gente tem a camada dos privilegiados e a camada dos não privilegiados. Quem eram os privilegiados, professor? Os sacerdotes, a nobreza, os soldados, os grandes proprietários de terra e os comerciantes. Um detalhe importante aqui, ó. Se a gente prestar bem atenção, nós vamos perceber que os sacerdotes estão acima até da nobreza. O caráter de importância dos sacerdotes era tão grande que eles estavam até acima da nobreza. Até o rei, ele era, muitas vezes, subordinado subordinado aos sacerdotes. Por quê? Em algumas sociedades, o rei, como nos egípcios, por exemplo, mas a gente ainda não chegou nos egípcios, mas em algumas sociedades, o rei ou o imperador, ele era considerado o próprio Deus, ou então um representante dos deuses, não o Deus que a gente cultua, né? Essa ideia de Deus ainda está muito distante da civilização dessa época, mas de um Deus que eles tinham como regente das suas emoções aqui, do seu cotidiano. Então, os sacerdotes, eles eram representantes dos deuses e, portanto, tinham um poder sobre os demais. No outro lado do campo dos não privilegiados, ou menos privilegiados, né, os pequenos comerciantes, os artesãos, os camponeses e, lógico que por último, e não menos importante, talvez os mais importantes, os escravos. Do outro lado dessa sociedade estamental, nós vamos encontrar a figura do rei. O rei, ele estava acima de todos. Por quê? Porque ele era representante de algum deus na terra. Ora ele, rei, ou em algumas sociedades, os sacerdotes. Desempenhavam funções políticas e religiosas. Então aqui existia uma mistura, né? Política e religiosa. Qual era a função? Conduzir as tropas para a guerra. Ao contrário do que a gente imagina, hoje, né, os imperadores, reis, comandantes, generais, presidentes, eles não vão para a luta. Eles ficam o mais protegido possível dentro do seu país ou em bunkers de proteção em caso de um conflito armado. Nesse período aqui, os mesopotâmicos, os povos antigos, era comum e até uma honra o rei ir à frente nas batalhas. Por isso que a alternância de governantes no poder era muito comum. Eles não duravam muito tempo, com algumas exceções, obviamente, mas a maioria morria muito jovem, tinha reinados curtos quando entravam em conflitos. Próximo slide. Nesse próximo slide, nós vamos falar de uma questão bastante importante na vida política dos povos mesopotâmicos. Na Mesopotâmica, a organização política foi marcada pela descentralização. O que é a descentralização? Isso se refere a uma grande extensão territorial. O modelo de governo que predominou na região foi o de cidades-estado. Então, a descentralização é o contrário de centralização.
Na centralização, nós vamos ter o poder todo ligado a um único governo. Então, o poder, as decisões estão ligadas a um único governo. Na descentralização, o que acontece? Justamente ao contrário. O poder e o governo, ele está descentralizado, ele está desligado de um poder central. As cidades, estados, cada uma delas vai ter a sua independência política, econômica, social. Então nós vamos encontrar aqui uma série de cidades e estados. Aqui no slide está um pouco difícil de enxergar, mas na apostila de vocês conseguem visualizar isso de uma forma melhor. Aqui a gente já vai encontrar o Rio Jordão e algumas cidades aqui na costa do Mar Mediterrâneo, que são cidades importantes, que ainda existem. Também são cidades bastante antigas. Então nós vamos encontrar, por exemplo, cidades que estão também citadas na Bíblia, até no Novo Testamento. Vamos encontrar aqui Tiro, Sidom, Biblos, essas cidades aqui na costa do Mar Mediterrâneo, cidades-estados. Depois nós vamos encontrar outras cidades importantes. Vamos citar lá na Mesopotâmia, na região mesopotâmica mesmo. Uruk, a Babilônia, cidades que se tornaram autossuficientes ou independentes. Então eram cidades, estados. Tinham um governo próprio, uma política própria. Então eles estavam descentralizados. Então aqui a gente tem os rios, né, e a região fértil. Essa crescente fértil. Apesar de ter existido em alguns momentos certas cidades políticas, certa unidade política, alguns reis promoveram a unificação de grandes regiões, englobando várias cidades. Em geral, a organização em cidades-estados prevaleceu. Em virtude das constantes guerras e das disputas na Mesopotâmia, tornou-se difícil garantir a manutenção do império mais longevos. Então, eram cidades muito próximas, né? A gente observar aqui, são cidades muito próximas uma da outra, e a disputa territorial e pelo poder acabou fazendo com que essas cidades e estados não tivessem governos muito longevos, né? Muito duradouros. E, com o passar do tempo, acabavam sendo englobadas novamente num único estado. Nós vamos estudar isso quando a gente for estudar, por exemplo, a Grécia também viveu um período de cidades-estados. A Grécia também é famosa pelas cidades-estados. Politicamente, o poder real estendia-se de maneira ilimitada. Lembre-se de que o rei conjugava os poderes político e religioso. Com o auxílio dos sacerdotes, comandava um séquito de funcionários administrativos, uma grande quantidade de funcionários, né? Toda essa burocracia era responsável pela cobrança de impostos, pela execução de obras públicas e pela organização do exército. Então, a criação, a formação, treinamento do exército era uma constante na ideia, né, na ideologia aqui dos povos mesopotâmicos. Eles eram povos nascidos, treinados para a guerra.
conquistas de territórios. Tanto é que formaram grandes impérios. Próximo slide. Nessa imagem, pessoal, nós temos aqui um relevo em pedra. Este é um alto relevo, tá? Não é um baixo relevo, é um alto relevo. Um relevo em pedra de aproximadamente 635 a.C. Ele está no British Museum em Londres. E o que ele destaca? Entre os mesopotâmicos, os assírios destacavam-se pelo seu caráter bélico. Então a gente vai encontrar aqui os assírios e os seus armamentos, né? A gente percebe aqui as lanças, né? A reputação militar deles reuniam suas qualidades guerreiras com a impiedade em relação aos vencidos. Acreditando que vencer batalhas era um desígnio divino, legitimavam a violência com base em crenças religiosas. Olha um detalhe aqui. Conta-se que após invadir e conquistar uma cidade, o exército assírio decidiu demonstrar seu domínio diante dos soldados derrotados. Cortou as orelhas de dezenas de homens, arrancou a língua de outros e cegou uma parte. Apesar da violência, os assírios tiveram uma produção cultural rica, com magníficos palácios decorados com painéis de pedra, trabalhada em alto relevo. Então, era um povo extremamente violento. Não bastava ganhar a guerra. Eles tinham que praticar a violência como forma de imposição da sua supremacia, né? Do seu poderio de guerra. Extremamente violentos, porém não deixa de ter um legado cultural importante na construção de palácios e dos seus relevos, que deixaram para a humanidade a história da sua evolução pela região mesopotâmica. Na página 35, nós vamos falar sobre a religião. A religião. Apesar de os mesopotâmicos serem politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, cada cidade-estado tinha uma divindade principal, considerada protetora de seus habitantes. Em cada cidade haviam vários templos, sendo o mais importante, normalmente mais luxuoso, aquele que era dedicado à divindade principal. Nós vamos perceber isso depois como uma forma de herança cultural até para os nossos dias atuais. O que é comum, por exemplo, numa cidade? Independente da religião de cada um. O que nós percebemos que cada cidade possui? E é comum, é uma tradição no Brasil e em várias partes do mundo, nós vamos encontrar uma igreja matriz. E nessa igreja matriz, nós vamos encontrar um santo ou uma santa padroeira daquela cidade. Né? Aquela que é considerada a protetora ou o protetor da cidade. Se nós fizermos uma comparação com os mesopotâmicos, eles também tinham essa ideia de padroeiro ou de protetor da sua cidade. Onde nós vamos encontrar isso também, que também serviu de herança cultural para nós, na chamada cultura clássica. Né? Quem faz parte da cultura clássica? Os gregos e os romanos. Nós vamos encontrar também, entre gregos e romanos, essa prática, né, de
protetores, deuses protetores das cidades. E isso chega até nós nos dias atuais. Em cada cidade havia vários templos, sendo o mais importante normalmente e mais luxuoso aquele que era dedicado à divindade principal. A cultura religiosa mesopotâmica admitia que seus deuses pudessem assumir formas humanas, evidenciando um culto antropomórfico. Então, antropomórfico. Mórfico de forma, antropo de homem. Então, uma cultura baseada, um culto antropomórfico baseado num ser com características humanas. Já seus demônios, às vezes, combinavam características humanas e de animais. Os deuses não eram necessariamente praticantes unicamente do bem, podendo também causar o mal. Para agradá-los, oferendas e rituais eram praticadas diariamente. Então nós vamos ter vários contextos aqui que vai mostrar essa característica. Os sacerdotes auxiliavam os trabalhos do rei, mas eles próprios tinham uma importância e um destaque na sociedade, já que detinham os conhecimentos necessários para saber com precisão a época certa do plantio, afinal dominavam conhecimentos de astrologia, estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento humano. E sabiam a época das cheias, pois podiam predizer os movimentos da Lua e a posição do Sol, anunciando até mesmo eclipses. Também dominavam as técnicas de construções de canais e diques fundamentais para a irrigação. A relação dos mesopotâmicos com a morte era simples. Eles adoravam a vida e não se importavam com a morte. Ao contrário de outras culturas da antiguidade, não nutriam esperanças de uma vida além túmulo, tampouco da ressurreição. Então, uma característica diferente, né, do que a gente acredita hoje. Um detalhe importante aqui. Nesta figura, nós temos o portal de Istar. Provavelmente do século IV a.C., da década, né, de 4 a.C., e está no Museu Pergamon, em Berlim. Então, como eu falei para vocês, ou os artefatos estão na Inglaterra, ou estão na Alemanha, ou estão nos Estados Unidos. Adolf Hitler, o ditador alemão, ele era bastante interessado, os nazistas eram bastante interessados em artefatos históricos. E um detalhe importante, né? O tamanho desse portal, ele foi inteirinho transportado para o Museu de Pérgamo, em Berlim. A Babilônia foi durante aproximadamente 200 anos a capital de um rico e vasto império. Além de bons matemáticos e grandes conhecedores dos astros, os babilônicos construíram grandiosos palácios e esplêndidas muralhas. Entre suas realizações arquitetônicas, pode-se citar os Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Apesar de muito citados nos livros de história, não foram encontradas evidências arqueológicas que comprovem a existência de tais jardins. Então, o que a gente tem sobre os Jardins Suspensos da Babilônia são citações, inclusive na Bíblia, e citações de historiadores antigos que ao longo da história a gente vai colhendo informações, detalhes sobre a existência. Existem várias
pinturas, várias criações até tridimensionais dos jardins suspensos da Babilônia, mas não deixa de ser apenas do ponto de vista da criação tecnológica, porque vestícios e evidências arqueológicas propriamente ditas não foram encontradas. O portal de Istar é um belo exemplo do requinte arquitetônico e decorativo dos babilônicos. Sua função era servir de muralha fortificada, porém foi belamente decorado com tijolos vidrados de várias cores em homenagem a Istar, deusa do amor e da guerra. Os dragões e os touros representam o símbolo dos deuses Marduk e Haddad, respectivamente. Então aqui a gente vai encontrar toda a riqueza de detalhes, né? Dragões, touros e os tijolos vitrificados, coloridos, que revestem essa muralha. Então tinha toda uma simbologia, né? Eles não estão aqui, os touros e dragões, as cores, cada uma delas possui o seu significado por o povo babilônico. Próxima tela. Na próxima tela, nós vamos falar um pouquinho da economia dos povos babilônicos. A agricultura era a base da economia mesopotâmica, sendo controlada diretamente pelas autoridades das cidades. Então a produção agrícola ela era armazenada em celeiros do governo, e o governo é que fazia a distribuição dessa produção agrícola para a população. Em uma região árida e que dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates, fazia-se necessária a construção de canais de irrigação. Como eram sacerdotes que detinham os conhecimentos técnicos necessários para a construção dos canais, eles acompanhavam de perto a sua utilização e manutenção. A distribuição de água era regulamentada e cobrada de cada agricultor. Se um camponês burlasse o controle oficial ou simplesmente demonstrasse negligência com o uso da água, era severamente punido. Isso possibilitava perceber a importância que era dada à água na sociedade mesopotâmica. Então, a gente já tem a ideia do controle, da cobrança e do castigo, né? Pelo uso da água. Então, a importância que tinha esse recurso por conta da aridez do solo da Mesopotâmia. O pastoreiro, melhor dizendo, o pastoreio de cabras e carneiros também contribuía na produção de alimentos e outras matérias-primas, como a lã e o couro. A pesca sempre foi uma atividade importante, dada a proximidade como o mar do Golfo Pérsico e os inúmeros pântanos existentes na região. Então, criação de cabras e de ovelhas era típico da região, como ainda é hoje, porque são animais que são resistentes ao clima árido, mais as cabras, né, os caprinos, do que os ovinos. Porém, as ovelhas, elas criadas nessa região, elas possuem uma pelagem diferente, né, uma pelagem mais curta do que as ovelhas que são criadas, por exemplo, no Brasil, na região sul do Brasil, que é de clima frio.
A vida urbana promoveu também várias atividades artesanais, destacando-se a perícia na arte da joalheria. Haviam oficinas especializadas em tecelagem, escultura, gravura. Pode ser que os principais clientes fossem os templos religiosos ou pessoas que desejavam prestar oferendas aos deuses. Daí a gente vai ter, por exemplo, os famosos tapetes da Pérsia, né? As joias que o Oriente oferece hoje no Catar, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, né? Muito cobiçadas pelo povo do Ocidente. Naquela época era uma produção artística, né? Uma produção artesanal, e hoje é uma produção industrial extremamente valiosa. Aqui nós vamos encontrar um baixo relevo, apresentando homens transportando víveres para a realização do comércio ou pagamentos de impostos. O documento possibilita a observação de produção de diferentes tipos de produtos e também dos hábitos de vestuários e dos padrões de estética do grupo representado na imagem. Então aqui a gente tem tanto a produção de agrícola, que eram levados ou como pagamento de impostos ou para a realização do comércio, e a característica da vestimenta desses habitantes. Detalhe do relevo de homens levando suas ofertas a Salmansar para pagamento de impostos. Laje do trono de Salmansar III, período assírio-babilônico. Então, esse é um baixo relevo. Que mostra o cotidiano das pessoas na região da Babilônia. Continuando no próximo slide. Não se pode ignorar o comércio, que era bastante ativo em todo o Oriente Médio. Aliás, muitos produtos consumidos nas cidades mesopotâmicas tinham origem muito mais longínqua. Essas distantes relações comerciais justificam-se pelo fato de que a região era pobre em matérias-primas. Então havia necessidade de comprar produtos em outras regiões e trazê-las para a região da Mesopotâmia. O solo mesopotâmico oferecia praticamente apenas o betume. Outros minerais eram escassos. Não haviam pedras para construção civil nem madeira, que era quase sempre importada. Assim, a Índia fornecia marfim e pedras preciosas. Da Ásia Menor era comprado cobre e da região do Cáucaso, estanho. Um fato importante, por exemplo, o betume era extremamente valioso para a região e até exportado para outras áreas, porque com o betume se fazia a calefação das embarcações. Era utilizado para impermeabilizar as embarcações, para que não entrasse água nas embarcações. Nós vamos encontrar, por exemplo, o betume citado quando Noé construiu a arca. Ele usou o betume para impermeabilizar a arca para o grande dilúvio. Nós vamos falar agora da cultura e influências mesopotâmicas. No início da unidade,
foi visto que muito do que atualmente é considerado banal teve suas origens na Mesopotâmia. Como veículos com roda, os primeiros carros de guerra, por exemplo, foi inventado pelos mesopotâmicos. Os tijolos de barro, o cultivo de grãos e a linguagem escrita, escrita cuneiforme. Mas as contribuições culturais dos mesopotâmicos não param por aí. Claro que muita coisa mudou. Afinal, são praticamente 3.000 anos que nos separam daquelas que formavam as primeiras civilizações. Mas há uma certeza: todo o conhecimento, hábitos, costumes, tecnologias elaborado no passado pode ser útil, ou para que possa ser aperfeiçoado, ou para que não seja repetido. Então, essa é a importância que a história traz para nós. O estudo da história faz com que a gente perceba fatos do passado que podem ser evitados na atualidade e fatos do passado que podem ser aperfeiçoados e utilizados na atualidade. Uma das mais importantes contribuições mesopotâmicas é a criação de um sistema de linguagem escrita. Há 6.000 anos, pelo menos, já havia um sistema de registros e símbolos que significavam basicamente objetos do cotidiano, como cereais e gado. Era a escrita pictográfica dos sumérios, imagens figurativas simbolizando palavras. Os primeiros registros escritos foram feitos em tabuletas de argila, ainda fresca e mole, nas quais era possível fazer certas marcas. A escrita pictográfica evoluiu para o sistema cuneiforme, que tinha um número de sinais relativamente maior, já que nem sempre era possível representar certas coisas extremamente necessárias para o controle oficial, como medidas. Desenhar uma espiga de trigo era fácil, mas como simbolizar determinada quantidade de trigo? O alfabeto cuneiforme, escrito em forma de cunha com a ajuda de um estilete, tinha aproximadamente 1.500 sinais que representavam símbolos e palavras. Na arquitetura, poucos vestígios resistiram à ação do tempo e das intempéries. Isto justifica-se, em parte, pela ausência de materiais construtivos mais duráveis, já que não havia disponibilidade de pedras e as madeiras eram raras. A solução adotada foi o emprego de tijolos de barro que podiam secar ao sol. Então, aí há um aperfeiçoamento, Já que não haviam tijolos, então eles vão construir já que não haviam pedras e nem madeira, eles resolveram o problema construindo tijolos de barro. As poucas evidências construtivas que restam da civilização mesopotâmica estão em ruínas ou foram significativamente estragadas, exceto algumas construções que, encobertas pela areia, ficaram preservadas. O destaque fica para os zigurates, mistura de templos religiosos, silo de armazéns de grãos e observatório astronômico, construído em forma de pirâmide, apresentando o topo plano, onde se erigia um santuário. O acesso era feito por rampas e escadarias. Assim como a arquitetura recebeu influência da religião, outras ciências também se desenvolveram em bases religiosas. Inicialmente, a medicina tratava os doentes como pecadores. A observação dos astros era entendida como presságios divinos. Entretanto, o domínio da astronomia, ciência que estuda os corpos celestes, suas características e movimentos, possibilitou a criação de um calendário e a determinação do zodíaco. Tanto para a astronomia quanto para a construção de obras hidráulicas ou zigurates, a matemática se fazia necessário. No comércio, os pesos e as medidas também foram criadas para facilitar as transações e evitar que fraudes fossem cometidas. Os mesopotâmicos tinham bastante cuidado em suas transações comerciais, assim como na transferência de seus bens. Prova disso são as inúmeras
tabuinhas de argila registrando contratos. Mas, buscando regulamentar vários aspectos da vida cotidiana, é insuperável o Código de Hammurabi, que regulamenta a sociedade com base na lei do talião, popularmente conhecida como na expressão olho por olho, dente por dente. Resumindo, o Código de Hammurabi é a base no princípio da retaliação. Eu vou explicar melhor o Código de Hammurabi no próximo slide. Aqui nesse slide, para a gente recapitular, o que nós vamos encontrar aqui? Então, contribuições dos mesopotâmicos para nós. Na política, poder descentralizado entre as cidades. É a questão das cidades-estados. Existência de burocracia, cobranças de impostos, execução de obras públicas, organização de exército. Um relevo em pedra de 635 a.C., que também está no British Museum. Mostra uma ação de guerra. Na economia, a gente vai ter a agricultura como base da economia, a água extremamente importante, distribuída, controlada e cobrada, e as pessoas até castigadas, se desperdiçassem. A pesca, altamente produtiva por causa da proximidade com o Golfo Pérsico. O artesanato, produção de jóias, tecelagem e gravuras, muitas utilizadas como oferenda. O comércio, bastante ativo, que vinha de regiões longínquas, porque eles não tinham uma produção suficiente. O solo, composto de betume, que exportavam, vendiam o betume. A importação de madeira e pedras para suas construções. E aí a gente vai encontrar uma solução local, que é a produção de tijolos. Na religião, nós vamos encontrar o politeísmo, acreditava em vários deuses. Cada cidade-estado cultuava divindades próprias. O culto era antropomórfico, figura, forma humana para os deuses do bem e forma humana e animal para os deuses do mal. Sacerdotes detinham conhecimentos sobre astronomia, entre elas épocas de cheias dos rios e plantio, técnicas de construção e diques. Preocupação com a vida e não com a morte. Para eles, a morte era um fato natural e que não tinha mais nenhuma preocupação, não acreditavam na ressurreição, por exemplo, ou em vidas pós-morte. Tá? Então aqui a gente tem um quadro bem sintetizado desses 3 tópicos: política, economia e religião dos povos mesopotâmicos. E muitas dessas contribuições fazem parte do nosso dia a dia. Não exatamente da mesma forma, mas muito mais aprimorados, mas estão presentes no nosso dia a dia. Continuando, ainda falando das contribuições, nós vamos encontrar aqui na astronomia determinação dos zodíacos, para quem acredita e gosta dos signos, do horóscopo do dia. Criação do calendário, isso contribuiu significativamente para a nossa sociedade. A matemática, as construções, as obras das barragens, os canais de irrigação, elas dependiam de cálculos matemáticos, eles faziam isso de uma forma bastante meticulosa, com cálculos muito aproximados. O comércio, desenvolvimento de criação de pesos e medidas,
muitos deles ainda utilizados por nós. E aqui nós vamos encontrar uma das maiores e mais importantes contribuições: o sistema de escrita. A escrita pictográfica, né? Grafia de escrita, picto de figuras, que os sumérios inventaram. Imagens figurativas representando palavras. Registradas em argila fresca e mole. Então aqui uma placa de argila. Eles registravam com forma de desenhos, de figuras, de imagens, aquilo que eles queriam representar. De uma forma bem, pode perceber que é bem separadinho, né? Cada grupo de desenhos, de símbolos, é separado, ó. Tem uma separação, tanto de uma com outra, como de linha, né? De uma linha para outra. Registros de informações. Essas informações podiam ser contratos, por exemplo, ou cálculos matemáticos, tabelas de valores, enfim. A partir da invenção de escrita, convencionou-se o início da história. Então a gente tem a história antes e depois a escrita. A pré-história antes da escrita e a história a partir da escrita. Aproximadamente entre 4 e 3 mil anos antes de Cristo. E aqui nós vamos encontrar uma tabuleta de argila aproximadamente de 3 mil anos antes de Cristo. É uma figura do MacGregor, a história do mundo e sem objetos, da livraria, da editora Intrínseca, no Rio de Janeiro, da página 120 de 2013. Essa é uma figura, né? Uma foto também de um artefato que está no Museu British, na Inglaterra. Muitos desses museus podem ser visitados virtualmente. Vocês podem fazer uma visita virtual e visitar essas peças. É bastante interessante para quem gosta de história. É um atrativo interessante. Eu recomendo para vocês. Próximo slide. Essas imagens, elas estão na apostila de vocês também. Vocês podem visualizá-las lá. Nós temos aqui a primeira imagem, é um mapa cuneiforme mostrando a Assíria, a Babilônia e a Armênia em aproximadamente 700 a 500 a.C. Então, no Museu Britânico de Londres. Aqui a gente tem um registro, né? Primeiro um registro, uma descrição. E aqui embaixo o mapa. Bastante preciso para a época, né? A gente vê a qualidade e a criatividade da época para o registro de informações. E aqui nós vamos encontrar uma tabuleta sumérica de argila, também com escrita cuneiforme,
por volta de 2052 a.C. Considerada uma das maiores invenções do homem, a escrita também é utilizada como baliza cronológica para a história. Convencionou-se que a invenção da escrita começa a história. O período que antecede o aparecimento de registros escritos é denominado de pré-história. Foram vários os sistemas elaborados para registrar informações e sentimentos. A escrita pictográfica, com desenhos ou ilustrações, a fonética, que utiliza símbolos que representam sons, a ideográfica, com símbolos que representam ideias, entre outros. A função da escrita cuneiforme dos sumérios, com os pictogramas hititas, mais a escrita do povo micênico e os hieróglifos egípcios, deu origem a um sistema mais simples, a escrita fenícia, que depois de aperfeiçoada pelos gregos e assimilada pelos romanos, chegou ao alfabeto latino e depois chega até nós. Então, olhe quanto percurso nós vamos ter, né? Escrita pictográfica, desenhos e ilustrações, fonética, sons, ideográfica, ideias, depois pictográfica hitita, mais escrita micênica, mais hieróglifos egípcios, chega nos fenícios. Depois, os gregos e os romanos chegam no alfabeto latino. E depois, cada povo europeu acaba criando a sua própria forma de escrita na sua língua, e aí a gente vai encontrar a nossa escrita na língua portuguesa. Então, é um longo percurso, um longo caminho de aperfeiçoamento, aperfeiçoações, né? Até chegar à nossa civilização, à nossa nação. Primeiro, lógico, a nossa antiga metrópole Portugal, depois chegar ao nosso país a partir da colonização. E mesmo assim, ainda hoje, nós temos acordos internacionais, como por exemplo o atual acordo da língua portuguesa, a atual revisão da língua portuguesa, que mudou uma série de acentuações, de formação de palavras, até chegar no que a gente utiliza atualmente, né? Então a gente tem um longo caminho aqui percorrido para chegar no que a gente tem hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando nós falarmos sobre os romanos e os gregos, quando a gente for falar dos fenícios também, a contribuição dos fenícios para o alfabeto latino, tá bom? Vamos para o próximo slide. O próximo slide que eu tinha prometido para vocês é do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele é utilizado até hoje como base para o estudo do direito. Sim, entre vocês aí do ensino médio, tem alguém já pensando em fazer direito, pode ter certeza que na faculdade de direito vocês vão, em algum momento, falar sobre o Código de Hammurabi, tá? Portanto, olha a importância da história. Está presente no futuro de vocês a importância da história como elemento de levantamento de conhecimentos prévios. É importante aqui entender o Código de Hammurabi. Na apostila de vocês, na página 37, vocês vão encontrar Interpretando Documentos,
vocês vão ter alguns artigos do Código de Hammurabi, vocês vão ler com bastante atenção e depois vocês vão resolver um exercício. Na verdade, vocês vão resolver 4 exercícios sobre o Código de Hammurabi. O que o Código de Hammurabi fazia? Estavam todos os preceitos do cotidiano da população da Babilônia. Nós vamos encontrar aqui regulamento da vida em sociedade, praticamente do dia a dia de cada um, né? Em todos os campos, as áreas do cotidiano. E ele é baseado no que a gente conhece da lei do talião, do olho por olho, dente por dente, no princípio da retaliação. O que é isso? Da revanche, né? Da devolutiva. Aquilo que fazem para você, você faz de volta. Não que a gente pregue isso, mas é o que pregava o Código de Hammurabi. Então, aqui a gente tem um artigo, o 229. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar de maneira apropriada, e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. Tem outros, por exemplo, aí quando se refere a bens materiais. O escravo, por exemplo, era considerado um bem material. Então, se alguém fizesse alguma coisa e, por exemplo, matasse ou aleijasse o escravo de uma outra pessoa, ele tinha que reparar essa perda material. Então, ele tinha que repor esse escravo perdido. Então, por isso que a gente chama de lei do talião, do olho por olho, dente por dente, ou da retaliação. Aquilo que fazem para você, você tem o direito de fazer de volta. Lógico, nós não pregamos a ira nem a revanche, né? Mas é o que determinava o Código de Hammurabi como uma forma de se fazer justiça. Então era uma justiça extrema, né? Não havia aqui uma comutação da pena, né? Uma troca da pena, nem o perdão da pena. Então, a gente tem aqui um trecho do Código de Hammurabi, um artigo do Código de Hammurabi, rei da Babilônia, escrito em cerca de 1780 a.C. É uma tradução de Leonard William King, do livro Madras. Na página 66, de 2005, uma editora de São Paulo. E aqui nós vamos encontrar uma estela de basalto, uma pedra de basalto, onde nós temos em alto relevo o Hammurabi aplicando uma pena, e aqui embaixo estão escritos os códigos de Hammurabi, né? Todos os artigos do Código de Hammurabi com as suas leis. Essa pedra de basalto, esse artefato, ele está no Museu do Louvre, na França, e também vocês podem visitar virtualmente. Tá? Você pode entrar no Museu do Louvre pela internet e visualizar esses artefatos.
tá? Ainda falando das contribuições, como contribuição nós temos aqui ainda na agricultura o cultivo de grãos, as formas de irrigação, a irrigação por canais, né? Não é irrigação por aspersão, é por canais. A arquitetura dos zigurates, grandes construções do período, feitas de tijolo de barro, forma de pirâmide com topo, eu já expliquei isso para vocês antes, né? A função na parte superior, templo religioso e observatório astronômico, e na parte inferior, silos de armazenamento de cereais para alimentação da população. Próximo slide. Esse é um zigurate de Ur, na cidade de Ur, no Iraque, uma foto de 2011. Os zigurates são monumentos em forma de pirâmides, construídas em patamares superpostos, né? Então um sobre o outro, com tijolos, com topo plano, aqui, topo é plano. É um exemplo característico da arquitetura religiosa. Então aqui em cima eles faziam oferendas religiosas e também servia para observar o céu. Com rampas e escadarias, então bem organizado, né? Levava o sacerdote ao topo, onde haviam os santuários e eram feitas observações astronômicas. A parte inferior era utilizada como silo de grãos, isto é, funcionava com grandes armazéns do crescente fértil. Então aqui dentro eram utilizados para armazenar os cereais produzidos na agricultura. Tá bom? Muito bem. Nós chegamos ao final desse capítulo. No final desse capítulo nós temos o Interpretando Documentos, na página 37 e 38. A Hora de Estudos, a página 39 e 40. E depois nós vamos encontrar as atividades no livro de atividades de história. As atividades nas páginas 16 até 18 no livro de atividades, tá? Lembrando que vocês devem resolver as atividades na apostila e transcrevê-las para o Google Classroom. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor através do WhatsApp, no grupo ou no privativo, e assistam a aula no YouTube quantas vezes forem necessárias, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a aula e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Grande abraço a todos e até mais.